Questão 21, item 04. Na Copa de 1970, Pelé quase marcou um gol antológico contra a Tchecoslováquia. Do ponto inicial até o gol, a bola cruzou 60 metros de distância em um chute que chegou a 105 km por hora. Pelé estava com a bola em seu campo, ainda dentro do círculo central, quando percebeu o goleiro adiantado e chutou. A bola passou rente à trave esquerda e, mesmo sem entrar, ficou na história das Copas. Então, até aqui, nenhuma informação pra gente. Um artilheiro, localizado em um ponto diretamente alinhado com o centro do gol, a uma distância de 20 metros, tenta encobrir o goleiro de 2 metros de altura, que está adiantado 2 metros em relação ao centro da linha do gol. Então, como é que eu desenho isso? Aqui eu tenho a linha do gol, o centro da linha do gol, que eu vou chamar de origem. A 20 metros do centro da linha do gol, eu tenho o meu artilheiro, o meu jogador. Então, aqui, ó, do centro da linha do gol até o jogador eu tenho 20 metros. E o meu goleiro, ele está adiantado, ele está em relação à linha do gol 2 metros para frente. Então, o goleiro 2 metros adiantado da linha do gol. Qual é o objetivo? Eu tenho aqui o meu artilheiro, ele vai chutar essa bola vai fazer uma trajetória e o que ele quer? Ele quer que essa bola encubra, passa por cima do goleiro, certo? E como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que pegar, chutar essa bola e aqui eu vou ter que calcular qual vai ser a posição da bola, a altura da bola, quando ela estiver a 2 metros de distância da minha origem. Ou seja, se a origem é o x igual a 0, o goleiro está no x igual a 2, eu vou ter que pegar e saber no x igual a 2 onde é que vai ser a trajetória, em qual ponto da trajetória vai estar a bola. Sabe-se ainda que o artilheiro, o goleiro, o centro do gol e o centro do campo estão posicionados em linha reta. Ou seja, com essa linha, com essa informação, ele está dizendo que, olha, eu não quero que vocês analisem essa situação da perspectiva de geometria espacial. Eu quero que vocês analisem da perspectiva de geometria plana. Ou seja, ele quer que eu faça uma função e plote ela no meu plano cartesiano ortogonal. A bola descreve uma trajetória parabólica. Parabólica o que é? É uma parábola. Então ele está dizendo que a trajetória da bola vai ser o quê? Vai ser uma função do segundo grau, que está contida no plano perpendicular ao solo e alcança 5 metros no ponto máximo. Ou seja, se é uma parábola, uma função do segundo grau, e o ponto máximo vai ser 5, ora, como é uma parábola com a concavidade para baixo, esse ponto máximo, na verdade, vai ser o quê? O y do vértice. Vai ser o ponto máximo vai ser o vértice da parábola. E ele vai estar o y vai ser 5, porque ele vai estar a 5 metros aqui do eixo do plano, né, onde estão o jogador e o centro da linha do gol. E no meio do caminho entre o jogador e a linha do gol. Isso a gente já sabia, porque se o centro da linha do gol é o x igual a 0 e o jogador está no x igual a 20, e eu sei que o vértice da parábola vai ser o eixo de simetria, que vai dividir a parábola em meio, então 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, do 0, 0, do centro da linha do gol até o x do vértice vai ser 10, e do x do vértice até o jogador vai ser mais 10, certo? Então, o ponto máximo, altura 5, a uma distância da origem de 10. Nessa situação, a bola deverá encobrir o goleiro. Então, essa afirmação, a bola deverá encobrir o goleiro, que a gente vai ter que julgar. Eu vou ter que pegar, com base nas informações que ele deu nesse enunciado, eu vou ter que modelar essa função do segundo grau, que vai dar uma parábola, e com base nessa função, eu vou ter que aplicar ela no x igual a 2 para saber em qual ponto o gráfico vai dar aqui, certo? Para saber se esse ponto vai ser maior que 2 metros, que é a altura do goleiro, ou menor que 2 metros. Se a bola estiver acima de 2 metros, ela vai encobrir o goleiro. Se estiver abaixo de 2 metros, ela vai esbarrar, né? Ela vai ficar no corpo do goleiro. Então vamos lá. Sem delongas, né? Vamos continuar. Aqui eu já tenho o gráfico certinho da minha parábola e já tenho os pontos que a gente vai analisar: o ponto A, o ponto B e o ponto C. Bom, quais são os pontos importantes da parábola que a gente tem que revisar? Primeiro, raízes A e C, que são os pontos em que ela vai cortar, o gráfico vai cortar o eixo do X, são as raízes. O outro ponto importante aqui é o B, que é o vértice da minha parábola. Se a concavidade para baixo, o meu vértice vai ser o ponto máximo. E outro ponto que a gente não tem aqui é o intercepto, que é o valor do Y, que é o valor do gráfico quando ele corta o eixo do Y. Como o gráfico vai cortar o eixo do y na origem, então eu já sei que o meu intercepto vai coincidir com o ponto A, que também é a raiz, certo? Então vamos lá.
Aqui, a função do segundo grau genérica, que é como? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Agora eu vou pegar esses pontos, que tem coordenadas x e y, vou botar aqui no lugar de y e no lugar do x, para tentar descobrir essas incógnitas, esses coeficientes, o a, o b e o c. Tenho 3 pontos, qual que eu vou começar? Vou começar pelo a. Por quê? Porque o a é a origem do sistema e tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. Pego a minha função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c e substituo por 0 e 0. Então vai ficar o y igual a 0 igual a ax quadrado mais bx mais c. Vai ficar 0 ao quadrado, 0 vezes 0, cortou. B vezes 0, 0, cortou também. Então meu c, sobrou só o c igual a 0. Zero novidade, por quê? Se eu sei que o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo do y é o meu intercepto, o intercepto é a letrinha que não tem x, que é o c, eu já sei que o meu c é 0. Se o meu c é 0, a minha equação, a minha função do segundo grau vai ser o quê? Vai ser da forma ax ao quadrado mais bx. Vai ser uma função do segundo grau incompleta. Então agora vamos lá. Vou fazer a mesma coisa com os outros 2 pontos. Eu tenho B e o C. Qual que eu vou escolher primeiro? Eu vou escolher primeiro o C. Por quê? Porque como C é raiz, eu vou ter uma coordenada que é 0. Então eu vou tentar zerar alguma coisa. Então a gente vai partir nessa estratégia. Então eu tenho y, que é igual a x ao quadrado mais bx, vai ficar como? O meu y vai ser 0, então substituindo. Y igual a x ao quadrado vai ficar a20 ao quadrado mais bx, mais b vezes 20. 20 ao quadrado vai dar 400, 400 multiplicar, 400a. 20 vezes b vai dar 20b, então 400a mais 20b igual a 0. 420 consigo botar o quê? 20 em evidência, vai ficar o quê? 20, que multiplica 20a mais b igual a 0. 20 está multiplicando, passa dividindo. 0 por 20 vai dar 0. Então, no final, a minha equação vai ser 20a mais b igual a 0. O que eu noto? Continuo com 2 incógnitas, 2 variáveis, então eu vou precisar de outra equação para montar um sistema. Só que essa aqui não me resolveu. E agora sim, eu vou pegar e vou usar o ponto B, que é o meu vértice da parábola. Então vamos lá, B, coordenadas x igual a 10, y igual a 5. Estou aqui com a minha equação geral, y igual a x ao quadrado mais bx. Vamos substituir os valores da coordenada para manter a igualdade. Vai ficar como? O y igual a 5, então 5, igual a x ao quadrado, vai ficar a 10 ao quadrado, x igual a 10, mais b vezes 10, mais 10b. Então vai ficar 10 ao quadrado 100, 100 vezes a, 100a. 10 vezes b dá 10b. Reorganizando, 100a mais 10b igual a 5. 100 e 10, consigo botar 10 em evidência. 10 que multiplica 10a mais b igual a 5, 10 multiplicando passa dividindo, vai ficar 10a mais b é igual a 5 décimos. 5 décimos, simplifiquei, vai dar 1 meio. Agora sim, novamente, eu tenho 10a mais b igual a 1 meio. Com essa segunda equação, eu junto com aquela anterior que a gente tinha, a gente consegue fazer um sistema para calcular o valor de a e o valor de b. Minha primeira equação, 20a mais b igual a 0. Segunda equação, 10a mais b é igual a 1 meio. Começamos com a primeira, que tem 0. Vamos tentar isolar o b. Então, b, 20a vai passar menos 20a. Então, b é igual a menos 20a. Aqui parei. Vou para a segunda. 10a mais b é igual a 1 meio. O b é menos 20a. Vou substituir. Vai ficar como? 10a mais menos 20a vai ficar 10a menos 20a, que vai dar menos 10a. Menos 10a é igual a 1 meio. O menos 10 que está multiplicando a vai passar dividindo. Então, vai ficar como? A é igual a 1, mantém no numerador, 2 que multiplicam menos 10. Menos 10 vezes 2 vai dar menos 20. Então, eu vou ter 1 em cima e menos 20 embaixo. Um número positivo dividido por um número negativo vai dar negativo. Então, positivo por negativo vai dar negativo. 1 sobre 20 vai dar 1/20. 1/20avos. Então, A é igual a menos 1 sobre 20. Botei o menos do denominador para fora da fração. Calculei A, substituo aqui na outra equação. B igual a menos 20A. No valor de A eu vou substituir por menos 1 sobre 20avos. Menos com menos vai dar mais. 20 vezes 1, numerador com numerador, denominador com denominador. 20 vezes 1 vai dar 20. 1 vezes 20 vai dar 20. Simplifico, 20 por 20 vai dar 1. B igual a 1. Cheguei no final. Achei A, achei B, que são os coeficientes da minha função do segundo grau. Agora é só substituir. Então, vamos lá. A é o coeficiente dominante, que está na frente do x ao quadrado, vai ficar como?
menos 1 sobre 20 avos vezes x ao quadrado, mais 1, que é o que está na frente do b, vezes x, mais o zero, que o c é zero. No slide anterior a gente tinha calculado c igual a zero. Então, menos 1 20 avos vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 20. E 1 vezes x vai dar mais x. Então, é essa parábola que a gente modelou com base nos 3 pontos, que tem coordenadas x e y, me deram, né? Deram pra gente o quê? Essa função do segundo grau. F de x igual a menos x ao quadrado sobre 20 mais x. Faz sentido ou não faz? Olha aqui, o que eu tenho? Coeficiente dominante negativo, marcando a minha parábola com a concavidade para baixo. Agora que eu já tenho a minha função de segundo grau, a gente tem que achar o quê? Achar o ponto, no ponto de x igual a 2, qual vai ser a altura da bola. Lembrando que a bola vai ser a parábola vai ser a trajetória da bola que o jogador vai chutar. Então, é só eu pegar a minha função de segundo grau, que a gente acabou de calcular, e vou aplicar ela no ponto de x igual a 2. Eu quero saber a altura da bola a 2 metros de distância da origem, que é o centro do gol. Vai ficar como? F de 2 é igual a menos x ao quadrado sobre 20, né? Vai ficar 2 ao quadrado sobre 20 mais 2. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 por 20 dá 5. 1 quinto é 0,2. Então, vai ficar menos 0,2 mais 2, que vai dar mais 1,8. Então, o que significa essa informação? Olhando no gráfico, quando eu tiver x igual a 2, o meu y vai ser 1,8. Aí, com base nessa informação, eu vou lá para a afirmação do enunciado, que diz o quê? Nesta situação, a bola deverá encobrir o goleiro e será gol. Mas olha bem, o goleiro tem 2 metros de altura. Se a bola, quando tiver a 2 metros da distância da origem, ela vai passar a 1,8 de altura. Ou seja, a bola não vai encobrir o goleiro. Ela vai bater, sei lá, no peito do goleiro. Dessa forma, o goleiro deve agarrar a bola e não vai ser gol. Então, eu posso afirmar que a bola vai encobrir o goleiro? Não posso. Então, o item 4 da questão 21 está errado. Certo? Com base nos pontos, recapitulando, né? Revisando. Com base nos pontos que eu obtive pelo enunciado da questão, eu consegui montar a minha função de segundo grau, montei a função de segundo grau, apontei no x igual a 2, que é a 2 metros de distância da origem, e vi que a bola ia passar nessa trajetória, ela ia estar numa altura de 1,8 metros. Certo? Informação. Observação aqui para vocês. A primeira vez que eu modelei essa questão, que eu fui fazer na mão, eu calculei, ao invés de eu calcular a bola, né, a trajetória na bola, no ponto 2, x igual a 2, eu tinha feito o contrário. Eu botei o jogador no lugar do A e botei o gol aqui, o centro da linha do gol, no ponto C. Certo? Por quê? Porque se o jogador ia chutar a partir daqui, a bola ia fazer na minha cabeça uma trajetória melhor. Só que o que acontece? Quando eu cheguei nesse ponto, o goleiro estava a 2 metros da linha do gol, a linha do gol estava no ponto 20 e o goleiro ia estar em 18. Se o goleiro ia estar em x igual a 18, a bola eu ia ter que calcular 2 metros acima do gol e 18 também. Aí ia ficar o quê? F aplicado em 18 e 18 ao quadrado ninguém quer calcular no dia da prova. Então, qual é a minha observação para vocês? Na hora que forem modelar a questão e tiver que calcular um ponto em um lado da parábola, se tiver no segundo lado da parábola, que o número vai ser maior, lembra o quê? Que como a parábola é simétrica, para o ponto, no nosso caso, o ponto x igual a 2 e o ponto x igual a 18, eles são simétricos. Se eles são simétricos, eles vão dar o mesmo resultado. Então, se porventura aparecer uma questão com uma função de segundo grau que vocês tiverem que calcular um valor de x aqui no lado grande da parábola, para valores altos, tenta olhar se ele não tem um simétrico do outro lado. Se ele tiver um simétrico do outro lado, vocês podem... Simétrico em relação ao eixo de simetria que passa pelo vértice, né? Todo mundo está localizado. Se tu achar o simétrico, tenta calcular o valor menor, porque talvez seja mais fácil calcular com valor menor. Tá? Então, meu erro. Primeira vez calculei com 18, mais vale calcular com 2. Calculando por 18 ou por 2 vai dar o mesmo resultado. 1,8, ou seja, a bola vai estar abaixo, né, da altura do nosso goleiro. Douglas, tem 3 pontos, calculei a minha função de segundo grau. Tem outra forma de eu fazer isso? Tem. A gente vai fazer como? Usando as coordenadas do vértice, já que ele deu pra gente o vértice. Aqui eu já tenho a nossa parábola, tem os 3 pontos, e eu tenho que chegar nessa função, que a gente já tinha calculado. F de x é igual a menos x ao quadrado sobre 20 mais x. O c eu já tirei, porque vocês são espertos, já sabem
que o intercepto é o valor que o gráfico vai cortar o eixo do y e vai cortar na origem. Então, o meu c a gente já zerou. Então, eu já sei que é uma função de segundo grau incompleta. Eu vou ter que chegar nessa função aqui usando as coordenadas do vértice. Então, vamos lá. Quais são as fórmulas? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Mas eu posso calcular o vértice, o x do vértice, como? Fazendo a média aritmética do x das raízes. Então, se a minha raiz é a e c, eu vou fazer a média aritmética. Então, eu posso igualar, ó. Menos b sobre 2a tem que ser igual à média aritmética das raízes. Se o meu x da primeira raiz é 0, que está na origem, que é o a, e a segunda raiz é 20, 0 mais 20 vai dar 20. 20 por 2 vai dar 10. Então, esse segundo lado da igualdade vai dar 10. Menos b sobre 2 vezes a igual a 10. O 2a está multiplicando. 2 vezes 10, 20. 20 vezes a, 20a. Então, menos b vai ser igual a 20a. Então, parei aqui. Vamos continuar agora usando o y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. A gente sabe da fórmula. Quanto é que é menos delta? Delta, vamos lá. Ó. Localizado, usei Bhaskara. Calculando o determinante por Bhaskara, vai ficar o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Mas lembra que o nosso C já é zero, que é o intercepto que está na origem? Se o C é zero, menos 4 vezes A vezes 0, toda essa parcela aqui vai zerar. Então, o meu delta vai ficar como? Meu delta, ó, C zerou, o meu delta vai ser só a primeira parte aqui, ó. 4 vezes A vezes C zerou, vai ficar delta igual a B ao quadrado. Então, eu vou substituir. No lugar de delta, eu vou botar B ao quadrado. Então, vai ficar menos B ao quadrado. Então, o y do vértice, né, que a gente tinha ali, que sabia que a altura era 5, é só substituir, né? Então, y do vértice, a altura é 5, b ao quadrado, substituir, né? B ao quadrado no lugar de delta vai ficar menos b ao quadrado sobre 4a. 4a multiplica por 5 vai dar 20a. 20a igual a menos b ao quadrado. 20a é o quê? 20a é igual a menos b. Então, substituir 20a por menos b é igual a menos b ao quadrado. Cortei o menos com menos, vai dar b é igual a b ao quadrado. Para resolver isso, passo tudo para um lado só. Então, vai ficar b ao quadrado menos b igual a 0. Equação do segundo grau incompleta. Para resolver, vamos botar o b em evidência. Vai ficar como? B que multiplica b menos 1. Se eu tenho um produto de dois fatores que dá 0, então ou o primeiro vai ser 0 ou o segundo vai ser 0. Então, quais são as possibilidades para eu resolver isso? O de fora igual a 0, o de dentro igual a 0. Então, o meu b1 é b vezes 0, o de fora igual a 0, b igual a 0, e b menos 1 igual a 0. Então, o meu b2 vai ser igual a 1. Eu tenho dois candidatos a b, ó. Já sei que um deles vai ser, mas o outro é candidato também. Como é que a gente define isso? Volta para a primeira equação e substitui o valor de b1 e b2 no lugar de b para tentar descobrir o a. Vamos lá. Substituindo o b por 0. Então, o meu b1 vai ser 0. Então, menos 0 igual a 20a. Vai ficar, o 20 está multiplicando, passa dividindo, 0 por 20 vai dar 0. Então, o meu a1 é igual a 0. Pode o meu coeficiente dominante da função do primeiro grau ser 0? Não, não pode, porque se o coeficiente dominante for 0, não vai ser mais uma equação do segundo grau. Vai ser uma equação do primeiro grau, e o gráfico vai ser uma reta. Então, o A1 igual a 0 não serve. Se o A1 igual a 0 não serve, meu B1 igual a 0 também não vai servir. Então, vamos testar o B2. Então, substituindo B2, que é 1, aqui nessa fórmula, vai ficar menos 1 igual a 20a. A 20 que está multiplicando passa dividindo, vai ficar menos 1 dividido por 20. Então, meu A2 é igual a menos 1 dividido por 20. Que, por acaso, a gente já sabia, está aqui, ó, menos 1 sobre 20 avos. Esse é meu coeficiente dominante, que é o meu Azinho, que está na frente do x ao quadrado. E o que eu olhei? É negativo, marcou a minha concavidade da parábola para baixo. Fechou. Então, esse serve. Se o meu A2 serve, então o meu B2 também serve. Então, se o B2 também serve e é 1, então o valor que está aqui na frente do meu x vai ser 1. Certo? Então, outra forma da gente poder calcular a função do segundo grau, f de x, né? Que modela esses pontos, para depois poder aplicar no x igual a 2. Tá? Então, primeiro definiu o c igual a 0, que é o intercepto, foi fácil. Por volta utilizando as coordenadas do vértice, né, as duas formas, x do vértice e y do vértice, cheguei no valor de a e b, que são os coeficientes, aí seria só o que o próximo passo seria aplicar o f de x, aplicar em f de 2, certo? Então, o que era a questão 4? A questão 4 era saber se a bola ia encobrir o goleiro, não ia encobrir, porque o goleiro tinha 2 metros de altura, e a bola, quando chegasse na altura
no ponto que estava o goleiro, ela ia chegar numa altura de 1,8 metros de altura. Logo, o item 4 da questão 21, então, está incorreto.